Existe um silêncio que grita mais alto que qualquer ofensa. É o silêncio de quem se sente invisível dentro da própria casa. Se essa história de alguma forma já começou a tocar aí dentro de você, eu te peço com carinho, se inscreva aqui no canal, para que mais mulheres como nós encontrem força umas nas outras. E me diga, por favor, de que cidade você me ouve. Quero sentir que não estou sozinha. Meu nome é Isadora. Tenho 70 anos de uma vida que sempre considerei bem vivida, dedicada ao magistério e à minha família. Hoje, falo com vocês do meu refúgio, o jardim de uma casa antiga aqui em Curitiba, uma casa que guarda mais do que paredes e móveis. Guarda o eco das risadas do meu falecido marido, o cheiro do bolo de fubá que eu fazia para minha filha, Flor, quando ela era pequena. Cada canto tem uma memória, cada tábua do assoalho range com uma história. Era para ser o meu santuário na velhice, o lugar onde eu envelheceria em paz, cuidando das minhas flores e lendo meus livros. Mas há 2 anos, esse santuário começou a ser invadido, não por estranhos, mas pela minha própria filha e pelo marido dela, Marcelo. Eles vieram morar comigo após uma dificuldade financeira, e eu os recebi de braços abertos, como qualquer mãe faria. O problema é que, aos poucos, eu comecei a perceber que os braços abertos eram meus, mas a casa já não era. A primeira vez que senti o gosto amargo da exclusão foi numa tarde fria de domingo. Eu tinha uma poltrona de veludo verde, herança da minha mãe, que ficava ao lado da janela da sala, onde o sol da manhã batia. Era o meu lugar. Um dia, cheguei na sala e a poltrona não estava mais lá. Encontrei-a num canto escuro do corredor, servindo de apoio para casacos. Quando perguntei, Flor disse sem tirar os olhos do celular: "Ah, mãe, a gente precisava de um espaço mais clean, mais moderno." Aquela poltrona é muito antiga. Eu não discuti. Apenas senti um nó se formando na minha garganta. A poltrona não era só um móvel, era o lugar onde eu corrigia as últimas provas antes de me aposentar, onde ninava meu neto hoje já adulto, onde eu lia as cartas do meu marido. Eles não moveram um objeto, eles moveram um pedaço da minha história para um canto escuro. E mal sabia eu que aquele era apenas o primeiro pedaço meu que eles tentariam apagar. Depois da poltrona, vieram os armários da cozinha. Um dia, fui procurar minha xícara de louça preferida, aquela com uma pequena flor pintada à mão, e não a encontrei. Marcelo, com aquele sorriso que nunca alcançava os olhos, me informou que eles tinham otimizado o espaço e que as louças velhas e lascadas tinham sido guardadas numa caixa, no fundo do depósito. "Para abrir espaço para o jogo de jantar novo, Dona Isadora", ele disse. Dona Isadora. Ele nunca me chamava de sogra, muito menos de mãe. Eu fui até o depósito, um lugar úmido e escuro, e encontrei minha xícara dentro de uma caixa de papelão, junto com outras memórias que eles consideraram inúteis. Peguei a xícara, lavei e a escondi no meu quarto como se fosse um tesouro roubado. Naquela noite, tomei meu chá de camomila ali, sentada na beira da cama, e chorei em silêncio, me sentindo uma inquilina numa casa que era minha por direito, por escritura e por alma. E o que aconteceu depois foi ainda pior. Eles começaram a falar sobre a casa como se fosse um projeto. Marcelo andava pelos cômodos com uma trena, fazendo anotações. Falavam em integrar ambientes, derrubar essa parede aqui, colocar um porcelanato mais moderno. As conversas aconteciam na minha frente, mas não eram para mim. Eu era tratada como um fantasma, uma peça de mobília antiga que, por enquanto, eles ainda não sabiam em que canto escuro enfiar. Certa vez, ouvi Marcelo ao telefone, na varanda. Ele falava baixo, mas o vento frio de Curitiba trouxe suas palavras até a janela da cozinha, onde eu lavava a louça do almoço. "O potencial aqui é enorme, cara. Um casarão desses no Batel. Só precisa de uma boa reforma para valorizar. A velha não vai se opor. Ela nem percebe mais as coisas direito." Aquelas palavras me atingiram como pedras. A velha. Era assim que ele se referia a mim quando achava que eu não estava ouvindo.
Eu sequei as mãos no pano de prato, respirei fundo e continuei lavando a louça, mas algo dentro de mim começou a mudar naquele instante. A tristeza começou a dar lugar a uma frieza, uma clareza assustadora. Eu não era uma velhinha senil. Eu percebia tudo. Cada olhar de desdém, cada suspiro de impaciência, cada plano feito nas minhas costas. E a partir daquele dia, comecei a observar mais do que a sentir. Os sinais estavam por toda a parte. Revistas de decoração deixadas por acaso na mesa de centro, todas abertas em páginas de lofts e espaços integrados. Conversas cifradas sobre financiamentos e oportunidades de mercado que se encerravam abruptamente assim que eu entrava no cômodo. Minha filha, Flor, parecia cúmplice. Ela não me defendia, apenas desviava o olhar, com uma expressão de quem está dividida entre a lealdade e a conveniência. Mas o apartamento de cima sempre foi a minha linha vermelha. Era um espaço separado, com entrada independente, que eu e meu marido construímos pensando em ter uma renda extra na aposentadoria. Por anos, ele esteve alugado, mas o último inquilino havia saído há uns 6 meses. Eu estava arrumando com calma, pintando uma parede aqui, consertando uma torneira ali, sem pressa. Para mim, aquele lugar era a minha segurança, a minha prova de independência. Marcelo, no entanto, via aquele espaço de outra forma. Para ele, era um ativo não utilizado, um desperdício de metro quadrado. Ele subia lá constantemente, sem me pedir permissão. Eu o via da minha janela do quarto, medindo a sacada, olhando a vista, como um general inspecionando um território a ser conquistado. E eu, em silêncio, apenas observava. Eu mantinha a minha rotina, cuidando dos meus gerânios na janela, preparando meu chá às 5 da tarde, fingindo não notar a teia que eles teciam ao meu redor. Por fora, eu era a mesma Isadora de sempre, a professora aposentada, a mãe viúva, a velhinha. Mas por dentro, uma outra mulher estava despertando. Uma mulher que estava cansada de ser empurrada para o canto, cansada de ter sua história encaixotada e guardada no depósito. Eles subestimaram a minha capacidade de ouvir, de ver e, principalmente, de agir. Eles achavam que eu vivia num mundo de lembranças, de novelas da tarde e de chás de camomila. Não imaginavam que, nas minhas noites de insônia, eu não estava apenas remoendo mágoas. Eu estava planejando, pesquisando, me informando. A professora de história sabia que as maiores revoluções começam em silêncio. Mal sabia eu que a oportunidade de colocar meu plano em ação estava prestes a ser servida numa bandeja, junto com a sobremesa de um jantar de quinta-feira. Um jantar que começou com sorrisos falsos e conversas triviais, mas que terminaria com a declaração de guerra mais educada e cruel que eu já tinha ouvido em toda a minha vida. E foi naquela noite fria, com o cheiro de lasanha no ar, a mesma lasanha que fiz com tanto carinho para a minha família, que a fachada de harmonia finalmente se quebrou em 1000 pedaços. Eu estava prestes a descobrir que, para eles, eu já não fazia mais parte do futuro daquela casa. Mal sabia eu que aquela sobremesa viria acompanhada da mais amarga das revelações, um plano que me excluía de forma definitiva. A lasanha estava perfeita, se me permitem a imodéstia. O queijo gratinado no ponto certo, o molho apurado por horas, como minha mãe me ensinou. Era um prato de afeto, um gesto de amor. Naquela noite, porém, eu aprenderia que você pode servir o seu coração numa travessa, e ainda assim, as pessoas só estarão interessadas em devorar o que é seu por direito, e não o amor que você oferece. Marcelo elogiou a comida, Flor repetiu o prato. A conversa era leve, quase forçada. Falavam do tempo, do trânsito, de um colega de trabalho dele que havia sido promovido. Eu participava com monossílabos, sentindo uma estranha quietude antes da tempestade. Havia uma tensão no ar, uma expectativa nos ombros da minha filha, que não conseguia me olhar nos olhos por mais de 2 segundos. Eu sabia que algo estava vindo, só não imaginava o tamanho da afronta. Foi entre uma garfada no pudim de leite e o gole de café que Marcelo limpou a garganta. Ele pousou os talheres de forma deliberada.
um pequeno som que cortou o silêncio da sala de jantar. Ele olhou primeiro para a Flor, um olhar cúmplice, e só então se virou para mim, com o semblante mais sério e paternalista que eu já tinha visto. Era o rosto de quem vai anunciar uma decisão inegociável, disfarçada de boa notícia. Então, Isadora, ele começou, e o uso do meu nome, sem o Dona, já foi um sinal de alerta. Eu e a Flor andamos conversando muito sobre o futuro, sobre a melhor forma de organizar a vida de todo mundo para que fique bom para todos, sabe? Pensando no bem-estar geral. Aquele discurso, aquela preparação, me causou um arrepio. Eu apenas assenti com a cabeça, segurando minha xícara de café com as 2 mãos, para que ele não visse o leve tremor que começava a tomar conta de mim. Mas o que ele disse em seguida foi o que fez o chão desaparecer sob os meus pés. E nós chegamos a uma solução maravilhosa. A minha mãe, a Célia, você sabe, ela está morando de aluguel e o contrato dela está vencendo. Então, para ajudar e para ela ficar mais perto da gente, ela vai se mudar para o apartamento de cima na semana que vem. Já está tudo certo. Ele disse isso com a naturalidade de quem anuncia que vai chover amanhã, sorrindo como se esperasse que eu batesse palmas. Naquele instante, o mundo ao meu redor ficou em câmera lenta. O som da televisão ligada na sala pareceu distante, um zumbido abafado. O gosto do café na minha boca se tornou amargo, metálico. Eu olhei para o rosto sorridente do meu genro e depois para a minha filha, que finalmente me encarou, mas com um olhar de súplica, de quem pede desculpas sem usar palavras. Um pedido covarde de compreensão para o incompreensível. O apartamento, o meu refúgio, a minha segurança, entregue a uma estranha sem que uma única palavra me fosse dirigida antes. Não foi um pedido, não foi uma sugestão. Foi uma comunicação, uma ordem. A sensação que tive foi a de ter a porta da minha casa arrombada, não com um pé de cabra, mas com um sorriso e palavras mansas. Eles não estavam apenas planejando tomar meu espaço. Eles já o consideravam deles, e o pior ainda estava por vir. Marcelo continuou, sem se importar com o meu silêncio de pedra. Vai ser ótimo, a senhora vai ver. A Célia é uma pessoa muito tranquila, não vai incomodar em nada. E assim a gente fica com a família toda por perto. No sábado, a gente já sobe para tirar umas medidas para ver onde vai o sofá dela, e talvez a gente precise dar uma modernizada naquele banheiro, mas são detalhes. Ele falava e gesticulava. Já o dono do lugar, o senhor do meu destino. Cada palavra era uma pá de terra sendo jogada sobre a minha autonomia, sobre a minha dignidade. Ele já tinha decidido tudo. A data da mudança, a disposição dos móveis, a reforma do banheiro. E eu ali, a verdadeira proprietária, a mulher que suou a vida inteira para ter aquele patrimônio, era reduzida a uma espectadora, uma figurante no palco da minha própria vida. A humilhação foi tão profunda, tão avassaladora, que paralisou meus músculos. Eu queria gritar, queria jogar aquele pudim de leite na parede, queria dizer que ele não tinha direito algum, que aquela casa era minha, que aquele apartamento era meu. Mas nenhuma palavra saiu. Apenas um frio intenso que começou na boca do estômago e se espalhou por todo o meu corpo. Era o frio do luto. O luto pela imagem que eu tinha da minha filha, o luto pelo respeito que eu nunca tive daquele homem. Flor, vendo o meu estado, finalmente interveio, mas da pior forma possível. Mãe, a gente ia te contar, é que foi tudo muito rápido, e a gente pensou que a senhora não ia se importar, já que o apartamento está vazio, sem uso. É para ajudar, mãe. Tenta entender. O pedido dela não era para que eu concordasse, mas para que eu me resignasse, para que eu aceitasse a minha nova condição de irrelevância sem criar problemas. Mas aquilo era só o começo da queda no abismo. Eles me viam como um estorvo. A minha presença, as minhas coisas, a minha vontade, tudo era um obstáculo para os planos deles. O apartamento era apenas a primeira grande conquista, o primeiro território a ser dominado. Dali, o que mais eles tomariam? O meu quarto, a minha aposentadoria, as minhas últimas memórias? Eu continuei em silêncio,
olhando para o centro da mesa, para a travessa de lasanha pela metade. O prato que eu fiz com tanto amor agora me parecia um símbolo da minha própria tolice, da minha dedicação cega a quem não merecia. Senti meu corpo encolher na cadeira, como se a força vital estivesse sendo drenada de mim. A consequência daquela notícia não foi apenas emocional, foi física. Meu ar ficou mais curto, minha cabeça mais pesada. Eles interpretaram meu silêncio como consentimento, ou talvez como a senilidade que Marcelo já havia mencionado ao telefone. Eles trocaram um sorriso aliviado. A velha não ia se opor. A parte mais difícil, na cabeça deles, já tinha passado. Marcelo até pegou mais um pedaço de pudim, como se estivesse comemorando uma negociação bem-sucedida, um negócio fechado. Mas eles não poderiam estar mais enganados. O meu silêncio não era de derrota. Era o silêncio do choque se transformando em outra coisa. Era a calmaria que antecede o terremoto. Dentro daquela senhora de 70 anos, calada à mesa de jantar, uma fortaleza de mármore estava sendo erguida, tijolo por tijolo, com o cimento da dor e da decepção. Eu levantei a cabeça devagar e olhei para os dois. Pela primeira vez, eu não vi minha filha e meu genro. Eu vi dois estranhos, dois adversários que haviam acabado de me mostrar suas verdadeiras faces. E naquele olhar, eu não senti mais tristeza. Eu senti uma determinação gélida que eu não sabia que possuía. Eles tinham acabado de cometer o maior erro de suas vidas. Eu me levantei da mesa, peguei meu prato e minha xícara e caminhei até a cozinha. Minhas mãos ainda tremiam, mas meus passos estavam firmes. Eles continuaram na sala, provavelmente achando que eu tinha ido dormir, chateada, como uma criança. Mal sabiam eles que eu não estava indo lamentar. Eu estava indo afiar minhas armas para a batalha que eles mesmos haviam iniciado. E foi naquele instante, enquanto a água da torneira lavava os restos de um jantar amargo, que algo dentro de mim mudou para sempre. A Isadora que servia o seu coração na travessa havia morrido ali, na mesa de jantar. E a mulher que nasceu em seu lugar não estava disposta a ceder nem mais 1 centímetro do seu chão, da sua história ou da sua dignidade. Nos dias que se seguiram àquele jantar, a casa mergulhou num silêncio pesado, doentio. Marcelo desfilava pelos cômodos com uma alegria forçada, assobiando, falando alto ao telefone sobre a nova fase da família. Ele agia como um conquistador em território ocupado, já se sentindo o dono de tudo. Era uma tortura psicológica, uma tentativa de me fazer sentir tão pequena e impotente que a única opção seria a rendição. Minha filha, Flor, por outro lado, mal conseguia me encarar. Passava por mim com um "Bom dia, mãe", apressado, os olhos fixos no chão. Deixava bilhetes na geladeira para me avisar que ia chegar tarde, em vez de falar comigo. A culpa a consumia, mas não era forte o suficiente para fazê-la tomar o meu lado. Era a cumplicidade covarde de quem sabe que está fazendo algo errado, mas se beneficia demais do erro para voltar atrás. Eles achavam que meu silêncio era a calmaria da derrota. Não imaginavam que era a quietude de uma caçadora. Enquanto Marcelo media as paredes do meu apartamento lá em cima, eu, aqui embaixo, media cada passo que daria a seguir. O primeiro passo, e o mais importante, foi pegar o telefone e ligar para uma antiga aluna minha, a Beatriz, hoje uma advogada respeitadíssima na cidade. Marquei um horário, dizendo que era sobre assuntos de inventário. O escritório da Beatriz era no centro, um prédio moderno que contrastava com a minha casa antiga. Senti-me um peixe fora d'água, mas a urgência da minha situação superava qualquer desconforto. Sentei-me na cadeira de couro macio, em frente à mulher inteligente e forte que um dia eu ensinei a ler Machado de Assis e contei tudo, sem lágrimas, sem drama. Apenas os fatos, crus e dolorosos. Contei do jantar, das humilhações, da minha sensação de estar sendo expulsa da minha própria vida. Beatriz me ouviu com uma atenção que eu não recebia há anos. Ela não me interrompeu, apenas fez anotações. Quando terminei, ela respirou fundo e disse:
Dona Isadora, o que eles estão fazendo tem nome e é violência patrimonial, e nós vamos cortar o mal pela raiz antes que eles avancem mais. Naquele momento, senti uma onda de alívio. Eu não estava louca, não estava exagerando. A injustiça era real e tinha nome. E o que aconteceu depois foi o início da minha virada. Beatriz me explicou, com uma paciência de professora, sobre um mecanismo chamado holding patrimonial. Ela desenhou num papel. Pense numa caixa forte, Dona Isadora. Nós vamos pegar a sua casa, o seu bem mais valioso, e colocá-la dentro dessa caixa. A senhora será a dona da chave da caixa, mas a casa não estará mais diretamente no seu nome. Isso a protege de dívidas futuras que eles possam tentar contrair em seu nome e, principalmente, nos dá controle total sobre a sucessão. Era um conceito complexo, mas a metáfora da caixa forte foi perfeita. Era exatamente disso que eu precisava, de uma muralha legal para proteger o que era meu. Demos início aos trâmites imediatamente. Foi uma corrida contra o tempo, uma papelada sem fim que assinei com a mão firme, sentindo que cada rubrica era um tijolo que eu assentava no meu muro de proteção. Mal sabiam eles que, enquanto planejavam a cor das paredes do meu apartamento, eu estava reescrevendo o futuro da casa inteira. Mas uma coisa ainda me incomodava. Eu precisava de uma prova concreta, algo que me mostrasse até onde a ganância deles realmente ia. E a prova veio até mim, numa terça-feira chuvosa. Marcelo saiu apressado para uma reunião e, na pressa, esqueceu sua pasta de couro sobre a mesinha de centro da sala. Eu passei por ela 1, 2, 3 vezes. Meu coração batia descompassado. Eu sabia que não deveria, que era uma invasão de privacidade, mas a minha intuição gritava que as respostas que eu procurava estavam ali dentro. Com as mãos trêmulas, eu abri a pasta. E o que encontrei fez todo o meu corpo gelar. Não eram apenas anotações. Eram plantas baixas detalhadas, feitas por um arquiteto, mostrando a reforma não só do apartamento de cima, mas da casa inteira. A minha poltrona de veludo não aparecia em lugar nenhum. Meu quarto se tornaria um escritório moderno. E o meu jardim, o meu santuário, daria lugar a uma edícula com churrasqueira. Eles planejavam apagar cada vestígio meu, mas o pior não era isso. No fundo da pasta, preso por um clipe, estava o rascunho de uma proposta de financiamento bancário, um valor altíssimo para custear toda a obra. E o nome do solicitante, o CPF, todos os dados, eram os meus. Eles estavam usando o meu nome, meu histórico de boa pagadora, para conseguir o dinheiro que usariam para me expulsar da minha própria casa. A assinatura, claro, estava em branco. Eles precisavam me coagir a assinar. Aquela foi a gota d'água. A prova final da má-fé, do plano sórdido que eles arquitetaram nas minhas costas. Fotografei cada papel com o meu celular, com um cuidado de perita. Senti uma raiva fria, cortante, que secou qualquer resquício de afeto que eu ainda pudesse sentir pela minha filha. A traição era completa, absoluta. E agora eu tinha as provas de que precisava. Naquela mesma tarde, com as imagens da traição salvas no meu celular, eu sabia que a holding era a defesa, mas eu precisava de um ataque. Um ataque rápido, silencioso e definitivo. O apartamento de cima era o campo de batalha imediato. Lembrei-me de uma conversa que tive no meu clube do livro, na semana anterior. Minha amiga Helena havia comentado com tristeza que seu irmão Osmar, um pianista aposentado, precisava encontrar um lugar tranquilo para morar, pois o prédio dele havia se tornado muito barulhento. Liguei para Helena na mesma hora. Expliquei que meu apartamento estava vago e que eu procurava um inquilino calmo e de confiança. No dia seguinte, seu Osmar veio me visitar. Era um senhor distinto, de cabelos brancos e mãos de artista. Ele entrou no apartamento e seus olhos brilharam ao ver a luz que entrava pela janela da sala. O piano caberia perfeitamente aqui, ele disse, mais para si mesmo do que para mim. Não precisei contar todos os detalhes sórdidos. Apenas disse que precisava alugar com uma certa urgência e que fazia questão de um contrato legal com tudo registrado em cartório.
Ele concordou na hora. Assinamos o contrato naquela mesma semana. Ele me pagou o primeiro aluguel e o calção adiantado. Eu lhe entreguei uma cópia da chave e guardei o contrato e o comprovante de depósito como se fossem um troféu de guerra. Enquanto isso, em casa, Marcelo falava animadamente sobre a chegada da mãe dele no próximo fim de semana. No sábado de manhã, ela já chega, dona Isadora. Vai ser uma festa. Ele sorria, alheio a tudo. Ele e Flor subiram ao apartamento várias vezes durante a semana, com fitas métricas e catálogos de tinta, planejando um futuro que não existia. Eu os observava da janela da cozinha, regando meus gerânios com o coração sereno. A cada telefonema animado de Marcelo para a mãe, a cada caixa que eles compravam para a mudança, eu sentia uma calma quase perigosa. Eles estavam caminhando, felizes e confiantes, direto para a armadilha que eles mesmos me forçaram a montar. A presunção deles era tão grande que não conseguiam enxergar nada além dos próprios planos. Na sexta-feira à noite, véspera da suposta chegada da mãe de Marcelo, eu vi as luzes do apartamento de cima se acenderem. Pouco depois, comecei a ouvir, muito suavemente, as primeiras notas de um piano. Era seu Osmar, meu inquilino legal e legítimo, se instalando em seu novo lar. A melodia era melancólica e bonita, e para mim soou como o hino da minha vitória silenciosa. Eles não ouviram nada, ocupados demais na sala, assistindo a um filme em volume alto. Eles não perceberam a presença de um novo morador na casa. Eles continuavam no mundo de ilusões que haviam criado, onde a minha vontade não existia e o meu patrimônio era deles. Eles achavam que eu estava derrotada, encolhida no meu quarto, lamentando a minha sorte. Mas eu tinha um trunfo. Na verdade, tinha dois: um contrato assinado e a prova de uma traição que eles jamais imaginariam que eu havia descoberto. O sábado amanheceu ensolarado, um dia atipicamente bonito para o inverno de Curitiba. Na casa, a atmosfera era de uma ansiedade quase elétrica. Marcelo não parava quieto. Andava de um lado para o outro, conferindo o celular a cada 5 minutos. Flor tentava disfarçar o nervosismo, arrumando almofadas que já estavam arrumadas. Eles me lançavam olhares de relance, esperando alguma reação, alguma pergunta sobre a grande chegada. Eu não lhes dei esse prazer. Passei a manhã no meu jardim, como sempre fazia. Coloquei minhas luvas, peguei meu pequeno ancinho e comecei a cuidar da terra ao redor dos meus gerânios. O cheiro de terra úmida me acalmava, me aterrava. Dali, da minha fortaleza de flores, eu tinha uma visão privilegiada da rua, do portão, da escada que levava ao apartamento de cima. Eu era a diretora da peça, sentada na primeira fila, aguardando o levantar das cortinas. Por volta das 10 horas, o som de um carro parando em frente à casa cortou a tranquilidade da rua. Era um táxi. A porta de trás se abriu e dela desceu uma mulher de seus 60 e poucos anos, com os cabelos tingidos de um loiro impecável e uma expressão de quem está inspecionando uma propriedade que acabou de adquirir. Era Célia. Marcelo correu para o portão, abrindo-o com um alarde de boas-vindas. Mãe, bem-vinda ao seu novo lar. A cena era tão absurda, tão surreal, que por um momento quase senti pena. Eles estavam tão imersos na própria mentira que a tratavam como verdade absoluta. O taxista tirou do porta-malas 2 malas enormes e uma caixa. Marcelo, com a ajuda de Flor, começou a arrastar a bagagem pesada em direção à escada lateral. Célia supervisionava a operação com as mãos na cintura, já reclamando do esforço. Eu continuei a podar uma folha seca de um gerânio, sem pressa. O primeiro sinal de que o universo deles estava prestes a colidir com a realidade veio quando Marcelo, ofegante, chegou ao topo da escada. Ele pegou um chaveiro do bolso, sorrindo para a mãe, e tentou abrir a porta. A chave entrou, mas não girou. Ele tentou de novo, com mais força. Nada. Ué, essa fechadura emperrou? Ele resmungou, a irritação já começando a aparecer em sua voz. Ele bateu na porta, primeiro com os nós dos dedos, depois com a mão espalmada. E então, a porta se abriu.
mas não para revelar um apartamento vazio e empoeirado, pronto para ser ocupado. Quem abriu a porta foi seu Osmar. Ele usava um roupão de seda e segurava uma xícara de café. Estava calmo, sereno, apenas um pouco curioso com a comoção do lado de fora de sua casa. Ele olhou para Marcelo, para Célia, para as malas no chão e perguntou com uma educação impecável: "Pois não? Posso ajudar?" O silêncio que se seguiu foi mais alto do que qualquer grito. Um silêncio carregado de confusão e choque. Marcelo olhou para aquele senhor desconhecido como se estivesse vendo uma assombração. A cor sumiu de seu rosto. Quem é o senhor? O que está fazendo no apartamento da minha sogra?" Ele gaguejou, a arrogância dando lugar a uma perplexidade total. Seu Osmar tomou um pequeno gole de café antes de responder, o que tornou a cena ainda mais deliciosa para mim. "Me desculpe, mas acho que há um engano. Eu moro aqui. Sou o novo inquilino. Aluguei o imóvel da proprietária, Dona Isadora. Assinamos o contrato esta semana." E com um movimento sutil, ele fez um gesto para o interior do apartamento, onde, ao fundo, era possível ver a silhueta de um grande piano coberto por um pano. A ficha de Marcelo demorou a cair. Ele olhava de seu Osmar para a porta, para a mãe, de volta para seu Osmar. Célia, por sua vez, foi a primeira a explodir. "Que palhaçada é essa, Marcelo? Que inquilino! Você não me disse que estava tudo arranjado? Eu cancelei meu aluguel, eu empacotei a minha vida toda para vir para cá." A voz dela era estridente, acusadora. O castelo de cartas deles estava desmoronando em tempo real. Eu, lá embaixo, fingi me concentrar numa erva daninha particularmente teimosa. Podia ouvir cada palavra, ver cada gesto de desespero. Vi minha filha Flor colocar a mão na boca, os olhos arregalados de pânico, finalmente entendendo a dimensão do que estava acontecendo. Eles não tinham um plano B. A arrogância nunca precisa de um plano B. A cena no topo da escada terminou de forma patética. Marcelo tentou argumentar com seu Osmar, que apenas respondeu calmamente que o assunto deveria ser tratado com a proprietária. Derrotados, humilhados, eles começaram a descer. Marcelo na frente, pisando duro, o rosto vermelho de fúria. Flor vinha atrás, já chorando, e Célia fechava o cortejo, arrastando-se e lançando olhares de puro ódio para as minhas flores. Eles pararam na minha frente, no meu jardim. Marcelo apontou um dedo trêmulo na minha direção. "Que palhaçada foi essa, Isadora? Que brincadeira de mau gosto é essa? Você enlouqueceu?" A voz dele estava alterada, descontrolada. Ele havia perdido completamente a compostura. Aquele homem que se achava o dono de tudo, agora parecia uma criança birrenta. Eu me levantei devagar, tirei minhas luvas de jardinagem e as bati uma na outra para tirar o excesso de terra. Olhei nos olhos dele, depois nos de Flor, depois nos de Célia. E com a voz mais serena que eu consegui produzir, eu respondi: "Não há palhaçada nenhuma, Marcelo. O apartamento é meu. Eu decidi alugá-lo. Foi uma decisão de negócios, apenas isso. O Sr. Osmar é meu inquilino legal. Tudo foi feito dentro da lei." Minha calma foi como jogar gasolina no fogo. "Decisão de negócios? Desde quando você entende de negócios?" Ele esbravejou. "Nós tínhamos um plano para uma família. E foi aí que eu usei a palavra que ele tanto gostava de usar comigo. Otimização, Marcelo. Eu apenas otimizei um ativo que estava parado. Achei que você, como um homem de visão, entenderia." O sarcasmo era sutil, mas o atingiu como um soco. Flor, em prantos, se aproximou. "Mãe, por que você não falou nada pra gente? Por que fez isso pelas nossas costas?" Eu a encarei, e pela primeira vez em muito tempo, ela sustentou meu olhar. "Eu aprendi com vocês, minha filha. Aprendi que certas decisões importantes sobre o futuro da família são comunicadas no jantar, depois da sobremesa. Eu só segui o exemplo." O choque no rosto deles foi a minha resposta. Eles se viram no espelho que eu coloquei na frente deles e não gostaram da imagem que viram. Eles perceberam que o jogo havia virado,
que a peça de mobília antiga que eles tanto queriam descartar tinha acabado de tomar o controle do tabuleiro inteiro. Eles ficaram ali, parados entre as minhas rosas e os meus gerânios, completamente sem palavras. A fúria, a humilhação, a incredulidade, tudo se misturava em suas expressões. O grande plano deles, tão cuidadosamente arquitetado nas minhas costas, havia se transformado em pó, com a simples abertura de uma porta e uma xícara de café. A sogra de Marcelo, com as malas na calçada e sem ter para onde ir, olhava para o filho com uma decepção mortal. E a reação deles, naquele momento de pura derrota, foi algo que eu nunca vou esquecer. Não houve pedido de desculpas, não houve arrependimento. Houve apenas o silêncio atordoado de quem foi vencido pela própria arrogância, o olhar vazio de quem acabou de perder uma guerra que nem sabia que estava travando. O silêncio que se instalou no meu jardim após a partida furiosa de Célia e seu táxi foi profundo. Marcelo e Flor entraram em casa sem dizer uma palavra, como dois soldados derrotados retornando do campo de batalha. Naquela noite, e nos dias que se seguiram, a casa que antes era palco de uma guerra fria se tornou um território fantasma. Eles mal saíam do quarto. As risadas altas, os planos sussurrados, a música alta, tudo desapareceu. Restou apenas a convivência forçada e silenciosa. Eles esperaram alguns dias, provavelmente tentando entender o que havia acontecido, buscando uma falha na minha estratégia. No fim, sem ter para onde ir, eles me pediram uma reunião de família. Era a última tentativa desesperada de me encurralar, de usar a arma final que eles acreditavam ter, o apelo emocional da minha filha. Eles achavam que estavam me colocando contra a parede, que a culpa e a pressão me fariam ceder. Mal sabiam eles que a parede agora era eu. Marquei a reunião para a tarde de domingo, na sala de jantar. O mesmo lugar onde, semanas antes, eles haviam anunciado a minha sentença. Desta vez, no entanto, eu estava no controle. Preparei um bule de chá de erva cidreira, o meu favorito, e servi em 3 xícaras. Eles se sentaram à minha frente, com os rostos tensos. Marcelo pigarreou, pronto para começar seu discurso, provavelmente cheio de acusações e chantagens. Mas eu o interrompi. Antes de começarmos, eu disse, com a voz calma, eu gostaria de mostrar uma coisa a vocês. Eu peguei meu celular, abri a galeria de fotos e coloquei o aparelho sobre a mesa, virado para eles. Deslizei o dedo pela tela, mostrando uma por uma, em silêncio, a planta baixa da minha casa reformada, o projeto do meu jardim destruído e, por último, a foto nítida da proposta de financiamento em meu nome. O silêncio deles foi a confissão que eu precisava. Flor começou a chorar baixinho, um choro de vergonha. Marcelo ficou pálido, a máscara de indignação derretendo para revelar o rosto cru da ganância frustrada. Era sobre este plano para a família que você falava, Marcelo? Perguntei, no mesmo tom sereno. Ele não conseguiu responder. O predador havia sido pego na armadilha e a prova do seu crime estava ali, brilhando na tela de um celular. Mas aquilo era só o começo da minha resposta. Eu tirei o celular da mesa e de uma pasta que estava ao meu lado, retirei 2 envelopes. Empurrei o primeiro na direção deles. Esta, eu disse, é uma cópia da nova escritura da casa. Como podem ver, ela não está mais no meu nome. Está registrada em nome de uma empresa da qual sou a única administradora, uma holding patrimonial, para ser mais exata. Isso significa que a casa está blindada, contra dívidas, contra financiamentos inesperados e, claro, contra qualquer tipo de surpresa. E então, deslizei o segundo envelope. E esta é uma notificação do meu advogado. É um resumo do meu Novo Testamento. Nele, eu deixo claro que todos os meus bens, após a minha partida, serão destinados a instituições de caridade. Exceto por um pequeno valor para você, Flor, para que você possa recomeçar. Mas a casa, o patrimônio que seu pai e eu construímos, está fora de questão. Vocês estão formalmente excluídos de qualquer herança ligada a este imóvel. A reação deles foi exatamente o que eu esperava.
O choro de Flor se transformou em um soluço de desespero. Marcelo, por sua vez, levantou-se da cadeira com um rompante de fúria. Você não pode fazer isso. Isso é loucura. Você vai se arrepender de ter nos tratado assim, sua velha ingrata. Ele me ofendeu, me ameaçou, disse que eu morreria sozinha e que ninguém cuidaria de mim. Eu o deixei falar. Esperei que todo o veneno saísse. Quando ele terminou, ofegante, eu apenas tomei um gole do meu chá e respondi. Eu prefiro a solidão da minha dignidade à companhia do seu desrespeito, Marcelo. Vocês têm 30 dias para encontrar outro lugar para morar. A notificação extrajudicial com o prazo chegará pelo correio. Dito isso, me levantei e fui para o meu jardim, deixando-os sozinhos com os destroços de seus próprios planos. Eles não esperaram os 30 dias. Na semana seguinte, em silêncio, eles empacotaram suas coisas. Foi um êxodo melancólico, sem despedidas. Eu os observei da janela, vendo-os colocar caixas no carro, as mesmas caixas que um dia usaram para esconder as minhas memórias. Quando o carro finalmente partiu e o portão se fechou, a casa suspirou aliviada. E eu também. Hoje, meses depois, a paz voltou a reinar neste lar. O silêncio não é mais de opressão, é de serenidade. Às tardes, o som suave do piano de seu Osmar desce do andar de cima e se mistura com o canto dos pássaros no meu jardim. Minha poltrona de veludo verde voltou para o seu lugar ao lado da janela, e minha xícara de flor pintada à mão está em seu devido lugar no armário da cozinha. Recebo notícias da Flor de vez em quando. Eles estão morando de aluguel num apartamento pequeno, lutando com as contas. Ela me pede perdão. Eu digo que a perdoo, e talvez um dia isso seja verdade. Mas perdoar não significa esquecer, e muito menos abrir a porta novamente para quem tentou demolir a sua casa por dentro. Eu cuido do meu jardim, ouço as melodias de Chopin e mantenho a chave reserva da porta principal bem guardada numa gaveta. Não para eles, não para visitas, mas para mim. Para me lembrar, todos os dias, que a porta sempre foi minha. E que a decisão de quem entra ou sai cabe somente a mim. Quem não respeita os limites que você impõe, cedo ou tarde aprende da forma mais dura que nunca teve, de fato, a chave do seu lar, da sua vida ou da sua alma. Se você também já precisou reforçar as trancas da sua porta para reencontrar a sua paz, me deixe saber nos comentários escrevendo: Eu sou a dona da minha casa. Sua história me dá força. E não se esqueça de se inscrever para que juntas a gente continue construindo essa fortaleza. Muito obrigada por me ouvir.